Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 7h mais 35 desta quarta-feira, dia 8 de setembro. E nós estamos mais uma vez ao vivo aqui da Central de Comunicações, aqui em Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo, para mais um pré-culto, começando agora, porque hoje teremos conosco aqui o nosso querido pastor Josias Júnior, estará conosco aqui, junto conosco aqui no pré-culto. Daqui a pouco o pastor Josias Júnior estará trazendo a mensagem às 8h, e todo pastor que vem trazer a mensagem ao vivo passa antes aqui no nosso pré-culto para conversar um pouco conosco, falar uma introdução ali do que será a mensagem, né? Que vai dirigir a mensagem, o culto da noite. Ele passa aqui para falar também um pouco da sua vida, né? O pastor Josias Júnior já esteve aqui juntamente com o nosso querido irmão Jorge Pessoa, falou bastante sobre a comunicação, a Rádio Manaim, o satélite, quando começou tudo aqui há 9 anos atrás. E hoje, querido pastor, nós vamos falar um pouco da vida do senhor. Mas primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para você que está nos assistindo agora, que já está conectado conosco nessa expectativa do culto de daqui a pouquinho, né? E hoje eu tô aqui, eu e o Elias, só pra gente bater um papo, né? Porque nós vamos estar na condução do culto, como ele já falou, e a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências que a gente tem vivido. Amém. E quero convidar você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim, você que está nos assistindo, né? Para poder já compartilhar o nosso link, porque nós vamos ter um alcance maior. Quanto mais pessoas estar aí compartilhando o link, a gente alcança mais números de pessoas, né? Porque a própria plataforma já indica para mais pessoas. Então, vamos compartilhar no WhatsApp, você publicando aí no seu Facebook, para que possamos ter um alcance maior. Pastor Josias Júnior, hoje nós vamos falar um pouco mais do senhor como pastor, né? Que a gente fala como pai, como filho também, né? Então a gente vai se aproximar um pouco mais do pastor Josias, o homem, né? Pastor Josias, aquele pastor, né? Que está ali medido da fé, mas como homem, como nós, né? Às vezes o pastor Josias está sempre conosco nas nossas plataformas, né? Está aqui como gestor da Rádio Manaim. Pastor participa também da Escola Bíblica Dominical. São vários os programas que o pastor participa, né? Pastor Josias é jornalista, né, pastor? Formado, não é isso? Na verdade, eu sou publicitário. A minha formação em comunicação social, mas com ênfase em publicidade e propaganda, né? E depois com uma especialização em marketing que a gente fez. Estamos aí nos aproximando do jornalismo por conta de um mestrado que a gente está começando um projeto aí, vendo se a gente toca adiante, mas a minha formação profissional mesmo é em publicidade e propaganda. Amém. Pastor Josias é o nosso gerente aqui de comunicação, aqui do sistema aqui da Igreja Cristã Maranata. Pastor, na conversa que o senhor teve passada, o senhor já começou, a conversa já começou daqui, né? Já começou daqui. Então a gente vai conversar um pouco assim, de como o senhor chegou até aqui. Nós sabemos que, se eu não me engano, a obra na Bahia começou na casa do senhor, né? Mas a gente quer saber um pouco antes. O senhor já nasceu no lar evangélico, né? Como é que foi a experiência do senhor? O senhor mesmo estava aqui no dia que, se não me engano, o pastor Alexandre Gueiros, né? Falou sobre a sua conversão, nasceu no lar evangélico, mas teve um encontro realmente com quase 20 anos, 19 anos, né? Como é que foi o seu entendimento da obra? O senhor já entendeu desde criança? Como é que foi esse começo do senhor? Entendimento de obra. Amém. É importante frisar para os irmãos que estão nos acompanhando que os testemunhos que estão sendo dados aqui, eu hoje tenho oportunidade de dar o meu, conforme você perguntou, Elias, eles servem para os irmãos como um exemplo daquilo que pode acontecer na vida de cada um, de acordo com o quanto você que está nos assistindo permite que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Não há aqui, não sou eu e nenhum dos outros pastores que passou por aqui, já não somos homens dotados de uma
de uma experiência acima. Não, todos somos. Aliás, o pastor Gideuti disse isso recentemente no seminário. Todos somos iguais, somos servos de Deus. Diante do Senhor, todos somos iguais. Às vezes os irmãos pedem oração, eu queria a oração do pastor, porque a oração do pastor é melhor do que a oração do obreiro. Não, quem tem o poder não somos nós, quem tem o poder é quem está ouvindo a oração. E o senhor ouve a oração do pastor como ouve a oração do obreiro, do diácono, né? Cada um. Ontem eu conversava com um diácono, aliás, hoje pela manhã, conversando com um diácono, muito amigo, de Salvador, na Bahia, que estava conosco aqui, e eu dizia para ele o seguinte, que a o senhor deu 5 talentos, né? A distribuição daqueles talentos não foi igual para todo mundo. Então, uns o senhor quer usar como pastor, ou o senhor quer usar como diáconos, como obreiros, como instrumentista. Cada um de nós precisa buscar ser o melhor naquilo que o Senhor nos confiou. Mas dentro desse contexto, a minha experiência de fato foi essa, de nascer num lar evangélico. Nós pertencíamos a uma outra denominação evangélica, meu pai era pastor, já nessa denominação. E era uma denominação tradicional, né? E, enfim. E depois, quando eu tinha em torno de 8 anos de idade, nossa família conheceu a obra. E conheceu a obra por conta de um casal. O marido foi colega de meu pai no seminário teológico e foi colega de meu pai na faculdade de Direito. Meu pai tinha algumas formações acadêmicas. E ele conheceu a obra. Ele e a esposa conheceram a obra e ele falou assim, eu sou Josias Júnior, meu pai era Josias, porque já é falecido. E ele pensou, esse irmão, ele falou o seguinte, nós precisamos pregar esse evangelho para o Josias. E eles fizeram 6 meses, durante 6 meses eles fizeram consagração todos os dias, pedindo ao Senhor que o Senhor indicasse o momento de transmitir a mensagem para o meu pai. E chegou esse momento, nós morávamos em Recife, estado de Pernambuco, capital do estado de Pernambuco. E meu pai era baiano, minha mãe paraibana, né? E nós, os 4 filhos, somos pernambucanos, nascemos em Recife. E houve então esse momento de uma visita no nosso lar e eu era muito criança ainda, eu me lembro tenho essas imagens na mente. E a partir dali começou um processo no qual a minha família, meu pai, o senhor deu experiências maravilhosas para ele, o senhor deu experiência para minha mãe. Eu me lembro da minha mãe tendo uma experiência com o Espírito Santo dentro de casa e eu ainda olhava aquilo, eu não sabia exatamente o que era aquilo. Mas da mesma maneira que o Alexandre Gueiros, eu também tive a minha experiência. Quando eu era criança, eu achava que eu era neto de Deus, né? Ou seja, os meus pais são servos de Deus e eu tô junto com eles. Mas aí, aos 10 anos de idade, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero também ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, eu quero ter uma experiência contigo. E comecei a buscar o Senhor falou comigo. Minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi aos 10 anos de idade. Maravilha. Manaim de Domingos Martins, sentado numa lajota, porque tudo estava ainda começando a ser construído e houve uma reunião com os adolescentes. E eu me achava adolescente aos 10 anos de idade e não tinha nem cadeira para sentar. Estava sendo construído, a gente colocou as lajotas no chão para sentar. E ali o Senhor me visitou e me batizou com o Espírito Santo. Então, eu vivo essa experiência de obra, né, há muitos anos. Ainda na minha infância, aos 13 anos de idade, eu guardo essas... Aliás, o Senhor me fez lembrar disso no dia que eu fui ordenado. E eu fui ordenado no ano de 2004. É uma referência muito boa para mim, porque a minha filha, que hoje tem 17 anos, era um bebezinho de colo. A minha esposa estava amamentando no carro quando o meu filho mais velho foi lá chamar, corre, corre, que papai foi chamado lá na frente. E aí ela veio correndo. Eu me lembro bem dessa... tem essa marca do tempo de ministério, da ordenação, por conta do nascimento da minha filha. Mas aos 13 anos de idade, houve um encontro, naquela época a gente chamava de Encontro do Presbitério, em Salvador, e eu estava trabalhando como voluntário não na cozinha, eu não podia chegar perto de fogão, essas coisas, não era adequado até pela idade, mas ajudando no que precisasse,
vai ali buscar um negócio, volta aqui e tal. Com 13 anos de idade eu ficava correndo de um lado para o outro. Eu amava servir ao Senhor e trabalhar na obra. E o pastor Manuel dos Passos Barros, né, que era o então presidente da Igreja Cristã Maranata, nós estamos falando aí de 1981 para 82, ele me viu naquele trabalho e ele mandou me chamar. E quando eu me aproximei dele, ele me deu um abraço. Eu me lembro dessa cena também. Me deu um abraço, olhou para mim e falou assim: tem uma coisa para te dizer. Você vai ser pastor nessa obra. Maravilha. Só tinha quanto? 13 anos de idade. 13 anos de idade. Davi foi ungido adolescente, mas foi ser rei de Israel muitos anos depois, né? José, o Senhor mostrou para ele que ele ia dominar sobre seus irmãos, e isso foi acontecer mais de uma década depois. E foi profético, né, pastor? Profético. Eu guardei isso. Então, é importante para dizer para todos: você jovem, você adolescente, você mãe, pai de jovem, de adolescente, o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Tem um projeto. Eu sempre digo o seguinte: se a gente não atrapalhar o Espírito Santo, já está muito bom, né? Deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer, já está muito bom. Então essa foi a minha experiência, assim, inicial, né? Eu fui, aliás, foi uma coisa que eu acabei descobrindo nessas entrevistas: a quantidade de companheiros que são mais do início da obra foram diáconos ainda solteiros. Eu sou um caso, eu fui diácono com 18 anos de idade, solteiro ainda, me casei aos 24. Muito novo, né, pastor? Muito novo. Mas já tinha uma experiência, né? Já havia uma coisa muito comum nos jovens da minha época, e em alguns jovens de hoje, isso diferencia o servo, é a entrega. Quando eu falo assim, muita experiência, é de experiência realmente com o Senhor. Isso. A idade, 18, muito novo para ser um diácono, né? Muito novo para ser um diácono. Como um pastor hoje tem que ter mais de 30 anos ou 30 anos, né? Também é muito novo, mas tem que ver a medida pela fé. De como caminhou, né? Eu costumo dizer o seguinte: é muito comum, sobretudo, as pessoas que não estão acostumadas com o meio evangélico, ou eu digo isso porque é muito comum a gente conversar com jornalistas, até pela nossa função aqui. Eu que atendo a imprensa, atendo as duas entrevistas, porque o pessoal vem perguntando: mas como é que é na Igreja Cristã Maranata, como é que é isso? E é muito comum eles perguntarem, e é muito comum aquelas pessoas que vêm de outros meios evangélicos, onde o pastor é formado. Nós não temos nada contra isso. Nada, absolutamente nada contra isso. Nós estamos falando da nossa experiência. Onde o pastor é formado através de um seminário teológico, tá? E aí há uma certa dúvida: sim, mas se o camarada não passou pelo seminário teológico, como é que ele então se preparou para ser pastor? O seminário teológico tem tempo de duração de 4 anos. Mas nesta obra, nós passamos 10, 15, 20 anos nos preparando para ser pastor. É a experiência do dia a dia. É o obreiro que entende que ele não é simplesmente o menor porque é um obreiro, ele não é diácono ainda não. É o obreiro que diz: Senhor, me deste a bênção de ser um obreiro, vou ser o melhor obreiro. Me capacita para isso. Eu vou me dedicar, eu vou orar, o Senhor vai dar dons, o Senhor vai colocar. Quem vai formar esse servo é o Espírito Santo, na medida em que o servo se permite ser formado pelo Espírito Santo. É quem vai moldar, é quem enfrenta situações adversas, às vezes até dentro da igreja, né? Ele passa por uma prova ali. Às vezes eu vejo servos que têm expectativa de serem levantados para uma função e não são num determinado momento, né? Aí você tem um dia que tem um levantamento para o grupo de louvor, ou você tem um levantamento para o diaconato, ou até para o ministério, e você está ali na expectativa e não foi. Muitas vezes o Senhor faz isso para provar a paciência daquele servo, para provar a capacidade que ele tem de saber esperar o tempo de Deus, né? O Senhor está querendo provar isso nele. E o que o servo não pode deixar é que a mágoa vença o amor. É o outro que falou uma coisa que você se entristeceu, é o pastor que chamou a sua atenção, entendeu? Se você deixar a mágoa superar o amor, você perdeu o rumo daquilo que o Espírito Santo, você atrapalhou o Espírito Santo. E às vezes algo grande que Deus tem que fazer na sua vida,
se perde por conta da sua reação, sua maneira de reagir. Então, isso é a formação do pastor. É o pastor que é colocado pelo Senhor em situações que ele precisa, antes de ser pastor, ele precisa dar uma palavra, mesmo que ele não tome uma decisão, porque é papel do ministério, mas ele no seu coração, ele já pensa assim: Senhor, eu se fosse pastor numa situação dessa, eu iria fazer isso. Agora eu vou ver o que é que o meu pastor vai fazer. E ele vai aprendendo com isso. Ele não toma a decisão, ele não dá a orientação, porque se ele fizer isso é um prejuízo para ele. Ele sabe disso. Por isso ele obedece, por isso ele passa para o pastor, para que o pastor conduza determinadas situações mais críticas, mais difíceis, que acontecem porque somos homens, né? Mas ele tem essa percepção e ele está sendo amadurecido, preparado para o ministério. Amém, pastor. O senhor falou, né, da época da infância do senhor, a experiência com 13 anos, diaconato com 18 anos, né? Inclusive contou como o senhor foi levantado, né? A esposa estava no carro e chamaram o senhor. Mas a gente queria falar um pouquinho, pastor, sobre esse novo formato do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Porque passa muito rápido, faltam 9 minutos. Né? Então a gente quer aproveitar um pouquinho. Inclusive hoje teve gravação. Teve gravação do programa desse próximo final de semana. Inclusive o pastor Sérgio ontem falou sobre isso, né? Que o senhor ficava ali, nós conversamos, né, sobre esse novo formato. Ele falou que o senhor estava junto agora, né? Eu falei, o pastor estava atrás das câmeras, agora está na frente das câmeras também. Não, aliás, o senhor está sempre na frente das câmeras. Eu falei isso ontem, né? Mas agora, no programa Anunciando o Evangelho Eterno, o senhor já é integrante, já faz parte, né? O senhor abria o programa, né? Apresentava sobre o que aconteceria no programa, durante o programa, né? Agora não, agora o senhor está também, não só na abertura, mas também ali. Na verdade, não no programa, mas no quadro. No quadro. No quadro Lições do Manaim, que é o primeiro quadro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa Anunciando o Evangelho Eterno é por todo, né? Isso, quadro, exatamente. Isso, no quadro Lições do Manaim. O que acontece é o seguinte: nós estamos para entrar numa nova fase no programa, né? Nós estamos entrando numa nova fase no programa. E nessa nova fase, algumas coisas deverão acontecer. Uma delas é que nós vamos priorizar mais o YouTube do que a televisão. O YouTube terá, embora que nós continuaremos na televisão, não em todos os canais que nós estamos hoje. Os irmãos que estão nos assistindo agora, saibam que nas próximas semanas nós estaremos deixando alguns canais de televisão que nós trabalhamos e priorizando o canal no YouTube, porque no canal no YouTube a gente fala para o mundo inteiro. O canal televisão ele tem uma limitação da região metropolitana onde está aquele canal, a retransmissora, aquela coisa toda. Então nós vamos priorizar o YouTube. E já nessa fase de mudança, nós começamos a mudança pelo quadro Lições do Manaim, que antigamente era uma apresentação dos pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. É quem apresentava um quadro. Então nós trouxemos um maior dinamismo para esse quadro, numa conversa, num bate-papo, onde eu estou presente e os dois pastores também estão presentes. E a gente vai trabalhando os assuntos de uma maneira muito mais dinâmica. Então os irmãos, eu tenho certeza que vão gostar muito, né? Inclusive, semana passada já fizemos o programa nesse modelo, tanto pela TV quanto no YouTube, esse final de semana também. Então você que está acostumado a assistir pelo YouTube, a partir da sexta-feira às 21 horas, o programa já está disponível no YouTube, você pode assistir. Você que está acostumado a assistir pela TV no sábado, no domingo, você também vai continuar assistindo. Ainda temos algumas semanas nesse modelo e vamos avisar de maneira bem abrangente a mudança em termos de canais. Nós vamos avisar para os irmãos já quando tiver por acontecer essa mudança. Mas no YouTube continuamos tranquilamente no programa Anunciando o Evangelho Eterno, nesse novo formato, muito mais dinâmico, né? Eu saí daquele estúdio que eu fazia, vim para dentro do estúdio principal da TV e aí a gente já começa o programa os três juntos ali. Amém. Então toda sexta-feira, né, quando começa 21 horas? 21 horas. Ou já está depois do culto? Parece que agora acaba o culto, já começa o programa. Não, acaba o culto na sequência. O horário mesmo de transmissão é 21 horas. 21 horas, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, faltam 5 minutos. O texto de hoje, e
uma breve introdução do texto da palavra. Muito bem, hoje é quarta-feira é dia de culto das senhoras, né? Embora que nesse período, sobretudo de pandemia, o culto tem sido para todas as pessoas. Mas eu gosto muito de valorizar as senhoras. Então, nós vamos falar sobre uma senhora na Bíblia, que foi Ruth. Então, nós vamos ler no livro de Ruth, no capítulo 1, os versos 16 e 17. Esse será o texto, Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Tá na tela. Tá na tela para os irmãos verem. E a abordagem é a escolha que Ruth fez. Por que ela escolheu continuar com Noemi? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Amém, pastor. Estão falando aqui, traz o pastor lá, mas o pastor é experiente. Pastor, esses dias eu fui fazer uma participação aqui, eu falei, pastor, já tá na hora. Ele falou, falta quantos minutos? Eu falei, 3 minutos é uma eternidade. Para quem tem essa calma, para quem já é formado, né? Então, nosso querido pastor vai se dirigir agora para o estúdio 4 da TV Web Manaim. Pastor, a gente agradece a participação do senhor aqui do Amém, amém. É uma alegria estar aqui, alegria falar para os irmãos cada vez que a gente entra no ar, seja pela rádio, seja pelo YouTube, né, TV. É muito bom saber que do outro lado estão queridos irmãos que estão participando, estão assistindo. Amém. A gente sabe que a gente está falando para a lente aqui, é uma lente só, mas a gente sabe que tem milhares de irmãos já conectados conosco pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, os irmãos aqui pelo canal do YouTube. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor para todos. Até daqui a pouco. Amém. E a você que está nos assistindo, a você que está nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus.